Rawane, você está me escutando? O que vai acontecer? Talvez aqui, ó, se você for removida da reunião, entra novamente, porque eu comecei a gravação, ele falou que você seria removida. Aí, quando você remover, você entra de novo, até a gente arrumar esses probleminha. Mas é por causa da gravação, porque entrou e saiu bem na hora que eu comecei. Mas eu acho que não vai dar problema, não. Continue aí. Continue aí. Então, olha só, o objetivo da aula de hoje ela vai ser o seguinte: ela vai ser resoluções de exercícios, como eu havia dito, e depois que eu resolver esses exercícios, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, beleza? Então, vai ser sobre ângulos e triângulos. Posso começar? Se eu posso, dar um ok aí. Ok, então, beleza. Então, eu vou começar a aula. Então, olha só, para a gente começar essa aula, eu vou transmitir aqui a minha tela para vocês, certo? Vou compartilhar a minha tela. E eu queria relembrar, vocês estão conseguindo ver esse meu slide aqui? Estão conseguindo ver essa parte? Sim, não? Beleza, beleza, então. Tranquilo. Então, olha só, nas últimas aulas, eu falei sobre uma das últimas aulas, né, para a gente resolver primeiro esses exercícios de ângulos. Na última aula, eu falei sobre ângulos complementares e ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pergunte no microfone, porque eu não estou vendo o chat, tá bom? Então, se surgir alguma dúvida, pergunte no microfone. Então, veja bem, eu falei de ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Então, olha só, ângulos complementares, o que é um ângulo complementar? Quando você soma dois ângulos, certo? Você soma um ângulo com outro e a medida dá exatamente 90 graus. Então, isso nós falamos que são ângulos complementares. E tem uma simbologia, veja bem, toda vez que tiver esse símbolo aqui, ó, ou tiver uma linha totalmente na vertical e outra linha totalmente na horizontal, obrigatoriamente isso forma um ângulo de 90 graus. Então, olha só, eu tenho esse ângulo verde aqui e tenho esse ângulo meio roxo, um roxo bem fraquinho que está localizado aqui, certo? Então, olha só, a soma desses dois ângulos aqui, ó, desse ângulo verde mais desse ângulo roxinho, ele vai ser exatamente 90 graus, certo? Por quê? Porque eu estou vendo aqui, ó, que tem um símbolo para 90 graus. Esse quadradinho com a bolinha no meio, ele fala que é um ângulo de 90 graus, certo? E o ângulo de 90 graus, olha, toda vez que estivermos trabalhando com ângulos complementares, sempre vamos encontrar esse ângulo que a gente não conhece por meio dessa expressão aqui, ó, é 90 menos x. Por exemplo, se eu soubesse o valor desse ângulo verde aqui, se ele fosse 10, por exemplo, esse meu ângulo verde ele fosse 10, então seria quem? 90 menos 10, e eu acharia o ângulo roxo. Se esse ângulo roxo aqui, por exemplo, fosse 60, seria 90 menos 60 e encontraria quem? O ângulo verde. Então, é assim que funciona. Então, a soma de dois ângulos complementares sempre vai ser igual a 90 graus, certo? Agora, a gente passa para ângulos suplementares. Ângulos suplementares, a sua soma é 180 graus. Então, olha só, lembra lá da GoPro 360, que ela dá uma volta de 360, mas essa bolinha aqui, ó, ela não é metade de 360, então aqui dá quanto? 180 graus, porque metade de 360 graus é 180. Então, toda vez que a gente falar de ângulos suplementares, vocês vão ver que a soma desses dois ângulos, esse ângulo verdinho,
Mas esse ângulo aqui que está em roxo vai ser quanto? 180. Então, a gente sempre vai falar ângulos suplementares, a sua soma desses dois ângulos vai ser 180 graus. E a gente representa desse modo que está bem aqui, ó, 180 menos x. Por exemplo, se esse ângulo roxo aqui, ó, fosse 100 graus, então seria, ó, 180 menos 100, daria 80, e eu acharia o valor de quem? Do verde. Então, se eu tenho o valor do roxo, eu consigo achar o valor de quem? Do verde. E como é que eu acho o valor do verde? 180 menos o valor do roxinho, certo? Que vai variar de acordo com a questão. Então, essas eram as duas coisas que eu queria que vocês soubessem para a gente começar essa aula. A terceira é essa daqui, ó. Ângulos opostos pelo vértice. Não se preocupa com esse tanto de coisa que está escrito. Então, olha só. Um ângulo oposto pelo vértice, ou seja, olha só, vai ter duas retas. Essas retas elas vão estar se cruzando em um ponto V maiúsculo, certo? Então, olha só, toda vez que tiver duas retas se cruzando, o que vai ser um ângulo oposto pelo vértice? Olha só, o A, ele é oposto do B. Se o A é oposto do B e essa oposição se dá pelo ponto que está lá no vértice, eu vou dizer que o A é igual a B. Da mesma forma que eu posso dizer que o meu Y é igual ao meu X. Então, isso daí que é o ângulo oposto pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Tranquilo essa parte? Então, revisado isso daí, nós vamos lá para a página 69, certo? Do nosso livro A Conquista da Matemática, e vamos começar resolvendo esses exercícios aí. Esse exercício, ele é meramente interpretativo, e sempre a gente vai usar ângulos complementares e, no caso, ângulos suplementares. Por exemplo, nessa questão 4, ele fala, ó, a medida de um ângulo é igual. Então, olha só, a medida de um ângulo. Que ângulo é esse? Eu não sei. Então, eu vou dizer que ó, a medida de um ângulo. Então, se é a medida de um ângulo, então, isso é a pergunta. Então, ele fala, a medida de um ângulo é igual, ó, a medida desse ângulo, que eu não sei qual que é igual, certo? É igual à medida do seu complemento. Então, o que é o complemento? O complemento não é 90 graus menos x, certo? Então, olha só, a medida de um ângulo, que eu não sei qual que é igual à medida do seu complemento aumentada de 70 graus. Então, eu vou aumentar quanto? 70 graus. Qual a medida desse ângulo? Ele quer saber a medida desse ângulo bem aqui. Então, eu começo a resolver. Veja bem, ó. Então, eu vou repetir aqui, ó. X é igual. Agora, eu vou tirar esses parênteses. Vai ficar assim, ó. 90 menos x mais 70, certo? Tirei os parênteses. Então, olha só, a medida de um ângulo é igual ao seu complemento, certo? Aumentada, então, se é aumentada, é mais, de 70 graus. Pronto. Equacionei a minha pergunta. Agora eu resolvo. Veja bem, eu não tenho aqui, ó, no caso, 90, e aqui eu não tenho 70. Se eu tenho 90 aqui e 70 aqui, eu não posso somar esses dois carinhas? Então, é isso que eu vou fazer. Olha só, vai ser x é igual 90 mais 70 vai dar igual a 160 graus, beleza? Esse menos x aqui eu vou repetir, certo? Então, repetindo tudinho de novo, ó. A medida de um ângulo x é igual o seu complemento, beleza? Aumentada de 70 graus. Então, eu somei com 70. O que eu fiz aqui embaixo? Tirei os parênteses e ficou 90 menos x. Repeti esse sinal de mais, repeti o 70. Agora eu pego e vejo, olha, eu tenho 90 aqui, ó, e tenho 70 aqui, então eu posso somar 90 mais 70. 90 mais 70 dá igual a 160, e eu peguei esse x, simplesmente desci. Agora, olha bem, esse x aqui, ó, ele não é menos x, ele é menos x. Eu tenho que isolar esse x, certo? Para achar o valor dele. Então, veja bem, se ele é negativo, ele vai para o outro lado como? Positivo. Então, olha só, esse x aqui, ó, eu vou repetir,
certo? Agora, esse outro x, eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade, ou seja, ó, ele está do lado direito aqui da igualdade. Agora, eu vou jogar ele lá para o lado esquerdo. Quando ele vai para o lado esquerdo, eu troco ele de sinal. Se ele é negativo, ele vai o quê? Positivo, certo? Mais x. Isso é igual a 160. Beleza? Agora, o que eu faço? Veja bem, eu tenho x e ganho outro x, eu fico com 2x. Beleza? Ó, eu tenho um ângulo x e somo com um ângulo igual a ele, que é um ângulo que é outro x. Então, x mais x vai resultar em quanto? Em 2x. Beleza? Isso vai ser igual a quanto? A 160. Certo? Agora, olha só. 2 vezes x é igual a 160. O 2, ele está multiplicando quem? O x, porque é 2 vezes x. Então, eu tenho 2x. Então, se o 2 ele está multiplicando esse x, ele vai passar para o outro lado agora, dividindo, para me isolar esse x. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 160 dividido por 2, certo? Então, olha só, eu peguei esse x aqui, ele era negativo, eu joguei ele para o outro lado, ele veio bem para cá, ó, ele veio para cá. Ele veio como? Positivo. Eu tenho um x, somei com outro x, fiquei com o quê? Com 2x. Beleza? Agora eu tenho que isolar a minha incógnita, que eu tenho que saber o valor da pergunta da minha questão. Então, 2x, certo? É igual a 160. O 2, ele está multiplicando, ele vai para o outro lado agora como? Dividindo. Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Se está dividindo, vai para o outro lado, no caso, multiplicando, beleza? 160 dividido para 2, isso vai dar igual a 80. Então, a minha resposta aqui é igual a quanto? A 80 graus. Então, ou seja, a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento, aumentada de 70. Qual é a medida desse ângulo? A medida desse ângulo é igual a 80 graus. Agora eu vou voltar aqui para o chat, ver se alguém quer que eu volte alguma parte. Alguém quer que eu volte alguma parte dessa explicação que ficou, perdido, não entendeu? A Luiz Helena voltou? Não voltou? Luiz Henrique, cadê? Deu para entender, galerinha? Pode continuar? Deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa aqui no sala de aula. Ela não voltou, né? Posso continuar? Estão me ouvindo? Então, beleza, deu para entender, né? Então, eu vou voltar aqui, ó. Vou apagar essa parte, certo? E aí a gente continua. Questão 5 agora. Ele fala, a medida de um ângulo. Então, olha só, a medida de um ângulo, que ângulo é esse? Eu não sei, então eu vou chamar ele de x. Ele é igual, olha só, a medida de um ângulo é igual, a medida desse ângulo é igual a terça parte da medida do seu suplemento. Então, olha só, o que é a terça parte? Se eu tenho R$3, qual é a terça parte de R$3? É pegar R$3 e dividir por 3. Então, se ele fala, se é a terça parte do seu suplemento, eu sei que o suplemento é quanto? É 180 menos x. Então, se ele fala que é a terça parte, eu vou dividir o meu suplemento por quanto? Por 3. Então, ele fala, a medida de um ângulo, que esse ângulo é x, é igual a terça parte da medida do seu suplemento. Então, a terça parte do suplemento é dividir por quanto? Por 3. Beleza? E aí eu faço essa divisão por 3. Agora, veja bem, ó, o 3, ele está, no caso aqui, dividindo, certo? Eu vou jogar ele para o outro lado, multiplicando. Para o outro lado aqui, ó, da igualdade. Então, o 3, ele vai multiplicando. Então, ele vai multiplicar o 3, então vai ficar 3x. É igual a 180 menos x. Beleza? Então, veja bem, ó. A medida de um ângulo é igual à terça parte do seu suplemento. Então, é a terça parte do seu suplemento. Então, eu pego o meu suplemento e divido por 3.
O 3, ele está dividindo, eu passei ele multiplicando. Então, ficou 3 vezes x é igual a 180 menos x. Agora, olha só. Esse menos x aqui, ó, eu vou jogar ele para o outro lado da minha igualdade. Ele vai como? Ele vai somando. Então, vai ficar assim, ó. 3x, ele está aqui, ó, subtraindo. Agora, ele vai como? Somando. Isso é igual a quanto? A 180 graus. Certo? E eu escrevi errado, né? Deixa eu voltar aqui. É 3x, perdão. É igual a 180. Beleza? O x eu joguei para o outro lado, ele foi somando. Agora, olha só, eu tenho 3x e ganho mais 1. Se eu tenho 3x e ganho mais 1, eu fico com quanto? Com 4x. Isso vai ser igual a quanto? A 180 graus, beleza? Agora, veja bem, o meu 4, ele está multiplicando o meu x. O que eu vou fazer agora? Vou passar o 4 dividindo depois da igualdade. Então, vai ficar x é igual a 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 vai dar igual a 45 graus. Então, veja bem, repetindo todos os passos. Eu falei que a medida de um ângulo é igual a terça parte do seu suplemento. Então, peguei o suplemento, dividi ele por 3. Esse 3 aqui, ó, ele está dividindo, eu joguei ele para o outro lado como? Multiplicando. Então, ele veio parar aqui, ó. Ficou 3x é igual a 180 menos x, certo? Esse meu x aqui, ó, ele está subtraindo, eu joguei ele para o outro lado, somando. O que eu fiz agora? 3x mais 4x, eu tenho 3x e ganho mais um x, fico com 4x. Isso vai ser igual a 180 graus, beleza? Agora, olha só, o 4, ele estava multiplicando esse x, certo? Eu passei ele para o outro lado como? Dividindo, e consegui isolar a minha pergunta. Dividir 180 por 4 resultou igual a quanto? Igual a 45. Então, a minha resposta da minha questão 5 vai ser igual a 45 graus. Beleza? Posso continuar? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, beleza. Vou continuar. Vou apagar, certo? Vou começar apagando aqui. Continuar aqui na questão 6. Questão 6. Sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento, determine a medida desse ângulo. Então, ele fala, sabendo que a medida de um ângulo é igual. Então, que ângulo é esse? Não sei. Então, eu vou chamar de quê? De x. Então, ele fala, ó, sabendo que a medida de um ângulo, que é o ângulo x, é igual ao quádruplo da medida do seu complemento. Então, quádruplo, né, é multiplicar por 4, o dobro. Eu multiplico por 2, o triplo eu multiplico por 3, o quádruplo eu multiplico por 4. Então, vai ser 4 que multiplica a medida de quem? Do seu complemento. O complemento é quanto? É 90 menos x, certo? Essa daqui é a minha equação. Agora, o que eu faço, pessoal? Agora aqui, ó, tem uma regra em particular, que é a propriedade que nós chamamos de propriedade da distributiva. Toda vez que eu tiver uma situação dessa daqui, ó, que é um número 4, que está multiplicando uma expressão que está entre parênteses, eu tenho que aplicar a distributiva, que também é conhecida lá como chuveirinho. Ou seja, eu vou multiplicar 4 vezes 90 e depois 4 vezes x. Eu tenho que fazer esse procedimento. Então, vai ficar assim, ó, x é igual, agora eu multiplico, ó, 4 vezes 90, e isso vai dar igual a 360 graus. Então, 4 vezes 90, 360. Agora eu vou multiplicar 4 vezes menos x, vai ficar menos quanto? Menos 4x. Beleza? Porque, ó, mais com menos dá menos. 4 vezes x, 4x. Certo? Agora, olha só. Eu vou isolar esse menos 4x aqui, ó. Ele está subtraindo, eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade, somando.
Então, se ele está subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Então, esse x aqui eu vou repetir, certo? Esse 4x aqui ele está subtraindo, eu vou jogar ele para o outro lado somando. Vou repetir a minha igualdade. Se eu joguei ele para o outro lado, 360 ficou o quê? Sozinho. Beleza? Agora, olha só, eu tenho 4x, ou eu tenho x, ganhei 4. Se eu tenho x e ganhei 4x, eu vou ficar com quanto? O 5x. Isso vai ser igual a 360 graus. Beleza? Agora, o meu 5x é igual a 360, sendo que o meu 5 ele está multiplicando o meu x, eu vou jogar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 360 graus dividido por 5. Beleza? Oi? Dá 72. Dá 72? Então, 360, obrigado. 360 dividido por 5 dá igual a 72 graus. Vou repetir todos os procedimentos aqui para fixar bem. Veja bem, começando pela interpretação, ó, ele fala, sabendo que a medida de um ângulo é igual, então, ó, que ângulo é esse? Não sei, é o meu ângulo X. Ele é igual, certo? Ele é igual ao quádruplo. Então, o quádruplo é o quê? Multiplicar por 4. Mas ele é o quádruplo de alguma coisa. Que coisa é essa? O complemento. Então, meu complemento, eu sei que é 90 menos x. Coloco isso entre parênteses. O que eu fiz agora? Apliquei lá o chuveirinho. 4 vezes 90, 360. 4 vezes menos x, menos 4x. Esse 4 aqui, ó, ele está subtraindo, eu joguei ele para o outro lado da igualdade, o quê? Somando. Agora, o que eu fiz? Copiei o 360 aqui embaixo. Agora eu fiz, ó, eu tenho x e ganhei mais 4. Se eu tenho x e ganhei mais 4, eu fiquei com 5x. Isso é igual a 360. O meu 5x, ele está o quê? Multiplicando. Se ele está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado como? Dividindo. E aí eu fiz a divisão. 360 dividido para 5 dá igual a 72 graus. Então, a resposta dessa questão é 72 graus. Então, o quádruplo, no caso aí, do seu complemento, ele vai ser o quê? 72 graus. Beleza? Alguém quer que eu volte a alguma parte? Pode continuar? Tá fluindo? Tá dando para entender? Alguém sabe o que aconteceu com a Luísa Helena, que ela não voltou? Ela falou alguma coisa aí em algum grupo de vocês, que ela estava na reunião e saiu? Não? Então, bora. Partir aí para a questão agora número 7. Então, a gente vai lá para a página, continuando na página 69, ele fala, ó, o triplo da medida de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu complemento. Então, ele fala, ó, o triplo da medida de um ângulo. Então, o triplo é o quê? Ó? É 3 vezes esse ângulo que eu não sei qual que é. Então, olha só, o triplo da medida de um ângulo. Então, o triplo eu multiplico por 3. Agora, essa parte é igual, o que eu faço? Coloco o sinal de igual. É igual ao dobro da medida do seu suplemento. Então, o dobro eu multiplico por quanto? Por 2. E o que é o suplemento? O suplemento é 180 menos x, certo? Então, ele fala, ó, o triplo de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplemento. Qual é a medida desse ângulo? Aqui eu caio naquele mesmo passo lá, ó. Olha só, eu tenho um número que está multiplicando uma expressão que está entre parênteses. Veja bem, eu tenho um número que está multiplicando uma expressão que está entre parênteses. O que eu faço? Aplico o chuveirinho, vai ficar, ó, 2 vezes 180 e depois 2 vezes menos x. Vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou repetir o meu 3x aqui, vou repetir o meu sinal de igual. Agora, eu multiplico, ó, 2 vezes 180 dá igual
a 360 graus, certo? Agora eu multiplico, ó. 2 vezes menos x vai dar quem? Menos 2x, certo? Agora, o que eu faço? O mesmo procedimento das questões anteriores. Esse menos 2x aqui, ó, ele está subtraindo, eu vou jogar ele para o outro lado, ó, vou jogar ele para o outro lado o quê? Somando. Então, vai ficar assim, ó, vou repetir o 3x mais 2x é igual ao 360. Tá vendo? Eu peguei ele menos, joguei ele para o outro lado, mais. O Rafael tá falando aí que a Luísa te mandou mensagem. Peraí, deixa eu ver onde. Quem me mandou mensagem? Que a Luísa mandou mensagem pra você no Instagram. Deve ter dado algum erro no Google Sala de aula dela. Deixa eu ver aqui rapidinho, ver o que aconteceu. Professor, não estou conseguindo entrar na aula, tentei entrar na sala todas as vezes, trave e sai, acredito problemas. Fala pra ela reiniciar o telefone ou o computador, se ela estiver usando. Tá. E se ela não conseguir entrar depois, faz o seguinte, a aula vai ficar gravada depois mesmo, só não marca a falta dela. Não vou marcar não. Mandei aqui para ela, beleza? Vamos ver aqui agora. Onde é que eu parei, né? Eu avisa para ela que não vai ficar com falta não e eu tô gravando a aula, viu, pessoal? Eu posto essa aula já. Só demora um pouquinho porque o Google que edita, né? Aí ele edita, depois que termina, demora algumas horas para ele fazer isso. Depois que ele edita, ele manda para o meu Drive. Quando ele manda para o meu Drive, eu mando para vocês lá no Google Sala de Aula, mas ninguém vai ficar prejudicado não, dá tudo certo, beleza? Também tá na aula? Quem? O Enzo? O Enzo? O Enzo também não está conseguindo, não? Não sei. Enzo... Não, o Enzo não está na aula. Beleza? Voltando aqui. Bora voltar. Então, vamos... As aulas vão ficar gravadas? Eu estou gravando todas as aulas. Beleza? Então, veja bem, ó, vai ficar aqui, ó, 3x é igual a 360 menos 2x. Peguei esse 2x e joguei ele para o outro lado. Se eu jogo ele para o outro lado, ele vai positivo. Então, eu coloquei aqui, ó, 3x mais 2x é igual a 360. Agora, veja comigo aqui, ó. Eu tenho 3x e ganho mais 2x. Eu vou ficar com quanto? Com 5x. Isso é igual a quanto? A 360. Beleza? Agora, olha só o que eu faço. O meu 5, ele está multiplicando, o meu x, ele vai para o outro lado como? Dividindo. Então, vai ficar x é igual a 360 dividido por 5. Então, x 360 dividido por 5 dá quanto? 72, né? Dá 72 também, né? Isso, 72. 72 graus. Então, a minha questão 7 aqui também dá 72 graus. 72. Beleza? Entendido essa daí, galera? Deu para entender? Resolver a 8 aqui, então, ó. A medida do suplemento de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do complemento desse mesmo ângulo. Quanto mede esse ângulo? Então, ele fala a medida do suplemento. Então, ele fala ó, a medida do suplemento de um ângulo. Então, qual é a medida do suplemento? É 180, certo? Menos x. Então, 180 menos x é igual, ó, a medida do suplemento é 180, é igual ao quádruplo da medida do complemento desse mesmo ângulo. É igual ao quádruplo da medida do complemento. O complemento é quem? 90 menos x. Então, essa equação já ficou maior. Deixa eu ver o que escrever aqui no chat. O dela está travado. Beleza. Beleza? Então, olha só. Interpretando de novo essas equações aqui, ó. A medida do suplemento de um ângulo, então eu fui aqui e escrevi o suplemento. É igual, escrevi igual, ao quádruplo da medida
do complemento. Então, quádruplo é o quê? É multiplicar por 4. Quem eu vou multiplicar por 4? A medida do complemento. Quem é o complemento? 90 menos x. E aí ele pergunta que ângulo é esse daí. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar essa expressão aqui embaixo, que ela vai ficar assim, ó, 180, certo? Menos x. É igual. Agora eu vou aplicar a mesma propriedade lá da distributiva, que é conhecido como chuveirinho. Ó. 4 vezes 90, depois 4 vezes menos 4. Beleza? Então, olha só. 4 vezes 90 dá igual a 360. Beleza? Agora eu multiplico. Ó, 4 vezes menos x. Isso vai dar igual a menos 4x. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar letras para um lado e números para outro lado. Então, olha só. Esse meu 4x aqui, ó, menos 4x, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai como? Positivo. Então, vai ficar assim, ó. 180 menos x mais 4x é igual a 360. Certo? Daqui a pouco eu faço essa operação aqui. Agora, esse 180, certo? Ele está somando. Por quê? Porque ele é positivo. Eu vou jogar ele para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, menos x mais 4x é igual a 360 menos 180. Beleza? Agora, olha só. Eu tenho, certo? 4x. Mas só que eu faço a doação de 1, ou seja, eu perco 1 porque ele é negativo. Então, olha só, eu perco 1, mas só que eu tenho 4. Se eu perco 1 e eu tenho 4, eu vou ficar com quanto? Com 3x. 3x é igual... Agora, olha só, 360 menos 180. Lembrando que 180 é metade de 360, então isso vai ficar igual a quanto? 180. Beleza? Vou apagar esse final aqui, certo? Para a gente continuar aqui embaixo. Apagar esse finalzinho aqui para a gente continuar. Então, ó, vou reescrever essa parte. Vou reescrever essa parte aqui, ó, para a gente continuar. Vai ficar assim, ó. 3x é igual a 180, beleza? O 3, ele está multiplicando, ele vai passar agora como? Dividindo. Então, vai ficar 180 dividido por 3. Então, x... 60, né? Isso, porque 6 vezes 3 é 18, então 60 vezes 3 vai dar 180. Tranquilo? Então, veja bem. Então, minha resposta é qual? 60 graus. Então, a medida do suplemento de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do complemento desse mesmo ângulo. Quanto mede esse ângulo? Esse ângulo mede 60 graus. Tranquilo? Agora, pessoal, a gente parte lá para a página 73. A página 73 já é a parte de triângulos. Então, todos esses exercícios aqui, ó, vocês podem verificar a página aqui, ó, certo? É da parte de ângulos. Agora, a gente vai entrar com a parte de triângulos, né? Para aprender essa parte de triângulos aí. Na página 73, vou até colocar aqui no meu livro aqui também, na página 73 ele fala, ó, considerando a representação do triângulo ABC, da figura, determine o valor de x. Então, ele pede para me determinar o valor de x. Então, olha só, quando eu estava explicando as propriedades de triângulo, eu falei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar igual a 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual... Voltou agora. Então, tá conseguindo ouvir, Luiz Helena? Dá um ok aí, se você estiver ouvindo. Sim, tá ouvindo bem? Veja bem, você perdeu só a parte de resoluções de ângulos, mas está gravada, eu te mando ela depois. Beleza? Então, você chegou bem na hora que nós vamos começar a resolver a parte de triângulos. Então, essa é a primeira questão da parte de triângulos que nós vamos resolver. Então, olha só, a questão 6, ele fala o seguinte, ó.
considerando a representação do triângulo ABC da figura, determine o valor de x. Enquanto a gente estava debatendo, né, lá na nossa penúltima aula, até na aula que eu coloquei ontem, não, né, na segunda-feira, eu falei o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar igual, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar igual a 180 graus. Então, se eu somasse aqui, ó, esse ângulo X, mais esse ângulo 60, mais esse ângulo aqui, que eu não sei qual que é, tem que dar igual a 180. Mas eu falei também que todo triângulo, ele tem seu ângulo externo. Ou seja, se eu prolongar as medidas aqui, ó, se eu prolongar as medidas, eu vou ter um ângulo externo aqui. Se eu prolongar essa medida aqui, ó, eu vou ter um outro ângulo externo aqui. Beleza? Mas nessa questão, ele prolongou apenas nesse ponto C que está localizado ali. E olha só, eu falei que tinha uma propriedade que falava que a medida do ângulo externo, ela é igual à soma dos seus ângulos internos oposto. Veja bem, a medida desse ângulo externo, certo? É igual à medida, né, da soma dos seus ângulos internos. Então, eu posso reafirmar o seguinte, ó, que esse ângulo aqui, ó, 2x mais 10, ele é igual a, sabe quem? A soma de x mais 60. Então, eu vou dizer que ele é a soma de x mais 60 graus. Veja bem o que eu fiz. Esse ângulo externo, ele é igual, certo? Ele é igual à soma desses dois aí que eu apontei a seta. E aí eu começo a resolver essa equação. É uma equação do primeiro grau. Eu tenho que jogar letras para um lado e números para outro lado. Então, o que eu vou fazer? Esse 2x aqui, ó, eu vou repetir aqui, certo? Esse x eu vou jogar ele para o lado esquerdo e esse 10 vai para o lado direito. Mas quando eu jogo jogo o x para o lado esquerdo e o 10 para o lado direito, eu tenho que fazer o quê? Trocar esse sinal aí para menos, beleza? Então, veja bem, ó, o meu x ele é positivo, ele vem para esse lado como? Negativo, certo? Então, ele já veio negativo. Esse 60, eu vou copiar ele aqui de volta. O meu 10, ele é positivo, ele vem como? Negativo. Agora, eu faço essa operação aqui, ó. Eu tenho 2x e perco 1, eu fico com o quê? Apenas com um x. Se eu tenho 2x e perco 1, fico com x. E agora, se eu tenho 60 e perco 10, eu fico com quanto? Com 50. Então, o valor do meu ângulo x é igual a quanto? É igual a 50 graus. Essa é a resposta. Tranquilo? Alguém quer que eu volte algum passo aí? Alguém não entendeu nada? Posso continuar? Sim? Pode? Tá entendendo, Rafael? Tá conseguindo fluir aí? Beleza, então vamos aqui, ó, seguir a seta. Professor, você sabe mais ou menos qual dia que a aula volta? Não entendi. Sabe mais ou menos qual dia que a aula vai voltar? Cara, é porque não sei mais ou menos quantas aulas vai voltar, porque agora isso daí fica sobre decisão do governo, né? A gente só pode voltar se tiver um novo decreto do governo permitir. Todas as instituições de ensino do Distrito Federal, elas só podem voltar com a permissão do governo do Distrito Federal. A gente não pode quebrar esse decreto. Ô, professor, eu não tô nem triste de ficar em casa, eu tô triste que eu fiz um desenho mó da hora pra aula de arte e agora ele tá preso no colégio pra sempre. Não, pra sempre não. Uma hora você vai retirar ele lá, vai dar tudo certo. Eu só quero meu desenho de volta. Galera, e outra coisa, como é que tá indo aí essas aulas? Vocês estão conseguindo entender a minha matéria? Tá dando para pegar, mais ou menos? Tá de boa, só que foi de umas 2 horas, eu acho. É igual, assim, igual eu falo, né? Essa parte aqui, galera, quando vocês veem a primeira vez, às vezes pode pensar que é um choque, mas sempre as contas vai ser essa.
de jogar um número para um lado, jogar o número para outro lado e tentar resolver. O que eu peço que vocês façam para conseguir compreender é tentar reproduzir esses exercícios que eu estou fazendo. Beleza? Então, eu resolvo aqui. Então, no momento que vocês estiverem para estudar em casa, vocês sentam e tentam fazer. Não deu conta? Me comunica. Vai lá no Google Sala de Aula, lá no link da aula, fala, professor, eu não estou conseguindo entender nada. O que eu vou fazer? Eu vou tentar achar um jeito para fazer você entender. Eu posso gravar uma aula, sei lá, de revisão. Eu posso, sei lá, fazer um atendimento aqui online. Eu posso fazer qualquer coisa. O que não pode é vocês aceitarem que estão aprendendo, sendo de fato que não estão aprendendo, porque o jogo está rodando, né? Está rolando, né? Então, vocês não podem deixar aí de aprender, né? Porque fica complicado. Vamos comunicar melhor aí lá na plataforma, lá no sala de aula, que dá tudo certo. Então, olha só, exercício 1 da página 79 agora. Agora a gente passou lá para 79. Ele fala o seguinte, ó, sendo AH o segmento de reta que vai de A até H, então ele vem de A até H. A altura do triângulo ABC. Então, eu tenho um triângulo A, B e C. Então, veja bem, o meu segmento de reta, né, que vai do A até H, é a altura desse triângulo. Determine as medidas X e Y. Lá nas definições, eu falei que uma altura sempre ela é em relação a algum lado. Então, essa altura é em relação ao lado BC. E a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com esse lado que ela é relacionada. E eu falei também que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, repetindo, a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com o lado que ela está medindo. Certo? Então, ó, a altura é relacionada a quem? Ao lado BC. Então, ela forma um ângulo de 90 graus bem aqui embaixo. Forma um ângulo de 90 graus desse lado e forma um ângulo de 90 graus para esse outro lado. Agora, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar uma tesoura e vou recortar esse triângulo bem aqui, ó. Vocês estão vendo esse triângulo, ó? ABH, e sobe para o A de novo? Eu vou recortar ele. Então, eu vou recortar e colar ele bem aqui, ó. Eu vou recortar e colei ele bem aqui, certo? Então, olha só, esse ângulo bem aqui, ó, ele fala que é de quanto esse ângulo? Ele fala que esse ângulo é de 70 graus. Esse ângulo aqui, ele é o meu X, que eu não sei qual que é a resposta dele. Mas esse ângulo bem aqui, ele me fala que é de quanto? Igual a 90 graus. Então, agora o que eu faço? Eu somo esses ângulos, ó. Eu vou somar 70 graus, mais esse 90 aqui, mais quem? Mais esse X, e isso tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? Igual a 180. Então, se eu somar esse ângulo, mais esse outro ângulo, mais esse ângulo aqui, tem que dar quanto? 90 graus. Então, agora o que eu vou fazer? Ó? 70 mais 90... isso dá igual a 160, mais x, isso é igual a 180 graus, certo? Qual o valor que eu tenho que colocar no lugar aqui, ó, do x, que vou somar com 160, que dá igual a 180 graus? Vai ser quem? Vai ser o 20, né? Porque, ó, 20 graus mais 60 graus dá quanto? 180. Então, eu acabo de descobrir que esse ângulo aqui vale quanto? 20 graus. Agora, veja bem comigo, eu vou pegar uma tesoura e vou recortar aqui, ó, do A até o H, o C e volto lá para o A novamente. Então, eu peguei uma tesoura e fiz esse recorte aqui, ó. Cortei do A, certo? Cortei do A, depois fui lá no C e fechei esse triângulo aqui, ó, esse outro triângulo. Mas veja bem, aqui não é a altura AH, então a altura AH sempre forma um ângulo de quanto? De 90 graus. Então eu sei que aqui tem 90. Esse ângulo aqui eu não sei o valor, e esse ângulo que está bem aqui, ele mede quanto? 40 graus.
E eu sei que esse quadradinho aqui, ó, com a bolinha no meio, é um ângulo complementar. Então, ele é de 90 graus. Então, agora eu somo, ó, 90, esse 90 aqui, mais esse 40 que está ali, mais esse y, tem que dar quanto? 180 graus, beleza? Então, na hora que eu somo aqui, ó, 90 mais 40, isso dá igual a 130, mais y, isso dá igual a 180, certo? Qual o valor que eu tenho que colocar aqui, ó, no lugar do y, para isso daqui dar 180 graus? 50, né? Então, meu y vai ser igual a 50 graus. Ou então, ó, eu faço, ó, 180 menos 130. 180 menos 130, 50 graus. Então, eu acabo de descobrir que esse ângulo aqui mede 50 graus. Beleza? Difícil? Mais ou menos? Então, eu vou seguir aqui, ó. Acho que é a questão 2 agora. Questão 2. Ele fala, ó, no triângulo MNP, MA, ele fala, ó, o segmento de reta que vai do M até o A é a bissetriz relativa ao lado PN. Então, lado PN. Então, essa reta aqui, ó, ela é a bissetriz. E aí ele pede qual é a medida, ele quer saber qual é a medida desse ângulo aqui, ó, PMA. Então, ele quer saber a medida desse ângulo aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de X, que eu não sei o que que é. A palavra-chave aqui que a gente tem que saber é bissetriz. O que significa bissetriz? Ela divide o ângulo em duas partes iguais. Então, bissetriz é um segmento de reta, que no caso é o segmento que vai do M até o A, é um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Beleza? Então, veja bem, eu tenho um ângulo de 35 aqui, eu tenho um ângulo de 45, mas também, além desse ângulo X aí, ó, eu tenho esse ângulo bem aqui, ó, que tem que ser o quê? Tem que ser somado com esse, mais esse ângulozinho vermelho, mais esse de 45 graus, tem que dar quanto? 180 graus. Beleza? Então, eu vou somar aqui, ó, 35, certo? Mais 45, mais esse ângulo vermelho aqui, ó, que eu vou chamar ele, por exemplo, esse vermelho eu vou chamar ele de Y, beleza? Mais esse ângulo Y tem que dar quanto? 180 graus. Beleza? Tem que dar igual a 180. Então, eu vou somar aqui, ó, 35 mais 45, isso vai dar 35 mais 45, isso vai dar igual a 80, certo? Mais y, isso tem que ser igual a quanto? A 180. Certo? Vou jogar esse 80 para o outro lado, ele vai negativo. Então, vai ficar, ó, 180 menos 80. Esse meu ângulo y mede quanto? Mede 100 graus. Mas veja bem, esse meu ângulo vermelho todinho mede 100 graus. Eu quero saber o quê? A metade dele. Qual é a metade de 100? É igual a 50. Então, esse meu ângulo aqui é igual a 50 graus. Então, a medida, né, desse novo aqui, ó, agora eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Ele vem aqui, certo? Ele sobe lá no A, era para ficar reto, mas não ficou. Depois ele volta lá no meu ângulo P. Então, aqui, ó, é o meu ponto P, aqui é o meu ponto M, e aqui é o meu ponto A. Esse lado aqui, ó, eu sei que mede 35, certo? E esse daqui, ó, 100 graus, é esse lado aqui completo, mas ele tem o quê? Apenas metade. Então, essa metade é igual a 50 graus. Beleza? Beleza? Deixa eu ver aqui agora, a gente passa. Quer que eu volte em alguma parte, gente? Ou pode seguir? Respondem aí no chat. Pode seguir? Beleza, vou seguir aqui então. Beleza, seguindo aqui para a próxima questão. Questão
Questão 3. Então, olha só. Na figura, o segmento que vai de A até H, então veja bem, o segmento que vai de A até H é a altura. E BI é outra altura. Então, olha só, eu tenho uma altura que vem do A até o H, certo? É uma altura. Se é uma altura, então eu sei que ela forma um ângulo de 90 aqui e um ângulo de 90 graus aqui também, certo? E ele fala que o segmento que vai do meu ponto B até o meu ponto I é outra altura. Se é outra altura, então ele forma o quê? Um ângulo de 90 aqui e um ângulo de 90 graus ali também. Aí ele pega e fala, determine as medidas A, B e C indicadas. Então eu vou desenhar esse primeiro triângulo aqui, ó. Esse primeiro triângulo que está bem aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, vou fazer o desenho dele, ó, para ficar mais claro. Beleza? Então, olha só, esse meu ponto aqui é o meu ponto B, esse daqui, ó, é o meu A, certo? E se é uma altura, aqui tem quanto? 90 graus. E aqui ele fala que é quanto? 60. Aqui ele fala que é 60. Então, eu sei que a soma de todos os ângulos internos, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Então, o que que eu faço? Eu somo 60 graus, que é esse daqui, mais esse 90 aqui, mais esse 90 graus, certo? Mais A, que é esse outro ângulo, tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Beleza? Na hora que eu somo aqui, ó, 60 mais 90, isso vai dar igual a 150 graus. Mais A, isso é igual a 180. Esse 150, ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo, e isso vai resultar em quanto? 180 menos 150. 180 menos, no caso, 150, e isso dá igual a quanto? A 30 graus. Então, o meu Azinho ali, ó, o meu A mede quanto? O meu A mede, no caso aqui, 30 graus. Agora, veja bem, o meu ângulo A e o meu ângulo B, eles são ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, então, se o ângulo A ele mede 30, consequentemente, o meu ângulo B também vai medir quanto? 30. Então, olha só, o meu A, o meu ângulo A e o meu ângulo B, ambos medem 30 graus. O meu A e o meu B, ambos medem 30 graus. Beleza? Então, eu descobri o valor do A, descobri o valor do B, agora falta eu descobrir o valor do C. Agora eu vou desenhar bem aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo A, certo? Depois ele vem até lá em cima e depois ele fecha aqui, ó. Agora eu vou desenhar aqui esses pontinhos, ó. Esse ponto aqui é o A, que corresponde a esse. Aqui, ó, eu tenho o meu ângulo B, que mede quanto? Que mede 30. E aqui eu tenho um ângulo que mede 90 graus, certo? E eu quero saber justamente o meu ângulo C. Então, o que que eu faço? Eu vou somar, ó, 30, que é esse ângulo, mais 90, mais o meu ângulo C, isso tem que ser igual a quanto? A 180. Então, olha só, agora eu vou somar, ó, 30 mais 90, isso dá igual a 120. Mais C, isso é igual a 180. Beleza? Aí eu vou jogar aqui, ó, o 120 para o outro lado, vai ficar assim, ó, C é igual a 180 menos 120. 180 menos 120, isso vai dar igual a quanto? A 60 graus. Então, C é igual a 60 graus. Beleza? Alguma dúvida? Quer que eu volte em alguma parte? Não? Posso continuar? Tudo certo? Tudo certo? Beleza, então vamos aqui para a questão 5. Questão 5, questão 5, questão 5. Ele fala, ó, no triângulo, né, que é o triângulo M, certo? Triângulo M, depois vai lá no P, depois vai lá no Q, certo? E fecha lá.
ele fala o seguinte, ó, que MX e PY, o segmento aqui, ó, que vai do meu M até o meu X, e o meu segmento aqui, ó, que vai do meu P até o meu Y, são bissetrizes. Então, o que é bissetriz? Divide o ângulo ao meio, beleza? Divide o ângulo ao meio. Calcule as medidas de A, B e C. Veja bem, ele não fala o seguinte, que o meu MX, que vai indo aqui até aqui, e o meu PY não são bissetrizes, e bissetrizes, ela divide o ângulo em duas partes iguais, beleza? Então, se divide esse ângulo aqui em duas partes iguais, se esse lado aqui mede 30, esse outro aqui tem que medir quanto? 30 também. Por quê? Porque ele me fala que é a bissetriz, certo? A bissetriz divide esse ângulo aqui em duas partes iguais. Mas também ele fala que o meu PY também é outra bissetriz, certo? Se é outra bissetriz, o que eu consigo prever? Se esse lado aqui mede 35, esse outro aqui também vai medir quanto? 35 graus. Então, eu tenho esse primeiro triângulo aqui, ó, que é o triângulo que vem aqui, ó, do meu M, certo? Depois vai lá no P, vai até esse ponto aqui e sobe para o M novamente. Então, é esse triângulo que eu vou desenhar ele. Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou desenhar esse triângulo aqui, certo? Aí, esse triângulo, ele sobe até um ângulo. Ficou torto, deixa eu voltar. Aí, ele volta até um certo ponto, certo? Tá mais ou menos certo isso daí, né, pessoal? Usa abstração. Ficou torto, novamente. E aí, ele fecha aqui, ó. Então, ó, aqui vai ser o meu ponto, no caso, M. Aqui vai ser esse ângulo A, que está bem ali. E aqui eu sei que mede 35 graus. E aqui eu sei que mede quanto? 30. Certo? Eu sei que mede 30. Então, a partir daí, eu já posso achar o meu A. Por quê? Porque eu sei que a soma dos meus ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, se eu somar aqui, ó, 30 mais 35 mais A, tem que dar igual a 180 graus. Beleza? Isso tem que ser igual a 180. Então, agora eu posso fazer aqui, ó, 30 mais 35. Então, olha só, 30 mais 35, isso daí vai dar igual a 65, que eu vou somar com o meu A, e isso vai dar igual a 180 graus, certo? Esse 65, ele está somando, eu vou jogar ele para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, A é igual a 180 menos 65, beleza? Então, o meu A vai ser igual a 115 graus. 115 graus. Então, esse meu valor aqui de A, ele vai ser igual a 115 graus. Então, já descobri o meu primeiro valor, certo? Agora, olha só, vocês concordam comigo que se eu fizesse aqui, ó, se eu complementasse essa parte aqui, ó, não era uma bolinha completa, e uma bolinha completa ela tem 180 graus? Uma bolinha completa tem 180 graus. Mas o A e o C, eles são o quê? A metade de uma bolinha. A metade de uma bolinha, ela é quanto? A metade de uma bolinha, ela é igual a 180 graus. Mas veja bem, se aqui já mede 115 graus, quanto que vai faltar para medir 180 para completar metade dessa bolinha? Então, eu vou fazer aqui, ó, 180 menos 115. Por quê? Porque eles são ângulos suplementares, esses dois aqui, ó. São suplementares. A soma de A mais C tem que ser igual a 180. Então, basta eu pegar 180 menos 115, que isso daí vai dar igual a 65 graus. Então, eu achei o valor, no caso aqui, do meu C. O meu C mede 65 graus. Agora, eu tenho esse outro triângulo aqui, ó, que é o triângulo que parte por essa região aqui, ó. Certo? Que é o triângulo que vem, que faz o ângulo C, no caso, o ângulo de 35, e o ângulo B. O meu ângulo de 35, eu vou repetir aqui. O meu ângulo C, eu acabei de descobrir, é igual a 65 graus. E o meu ângulo B, eu não sei qual é o valor dele, mas eu sei que a soma disso tudo tem que dar igual
a 180 graus, beleza? Se eu somar aqui, ó, no caso, 35 mais 65, isso vai dar igual a 100, beleza? Isso vai dar igual a 100. Vou somar com o B e isso vai dar igual a 180. Se eu jogar esse 100 para o outro lado, ele vai negativo. Então, vai ficar, ó, 180 menos 100, certo? O valor do meu B vai ser igual a quanto? A 80 graus. 180 menos 100, 80 graus. Então, eu acabo de descobrir o quê? O meu valor de B. O meu B mede quanto? 80 graus. Beleza, galera? Galera, a gente fica por aqui, certo? Vou encerrar a aula aqui agora. Vou encerrar essa aula aqui agora. E a aula está sendo gravada, beleza? E assim que ela tiver pronta, eu passo para vocês. Agora, o que eu peço que vocês façam? Tenta fazer novamente esses exercícios que eu postei para vocês. E aí vocês só vão conseguir identificar a dificuldade de vocês quando tentarem. Então, tenta resolver esses exercícios. Depois que vocês tentar tudinho bonitinho e vier as dúvidas, vocês me procurem, por favor, que a gente resolve esses problemas em relação a essas dúvidas. Beleza? Alguém tem alguma pergunta para fazer por aqui no chat? Ou então, se quiser ligar o microfone, fica à vontade. E aí? Alguma dúvida? Nenhuma? Tudo certo? Todo mundo entendeu? Entendeu, Enzo, Gabriela, Júlio, Luísa, Júlia, Luísa, Melissa, Rafael, Rawane, Sofia, Soraya, Tiago, Wagner, Ian. Todo mundo ok, então, né? A última página que eu expliquei, 79. 79 é a última página. Todos esses exercícios eu retirei de lá, da página 79, beleza? Então, a gente encerra por aqui, beleza, galera? Eu sou o último a sair da aula, então, por favor, vão saindo e até a próxima. Até mais, tchau!